Bom, vamos lá. Começando, gente, agradeço aí a presença de todos, mais uma vez num treinamento nosso. Hoje nós vamos estar falando um pouco de motorhome com a Cruise Canada e Cruise America, que eles têm motorhomes tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. O Eduardo, há muito tempo, junto com o Fernando, representam aqui, né, no Brasil e já tem trabalhado. O Eduardo está há vários e vários anos, né, representando esse produto aqui. 6 anos já. 6 anos já. Conhece tudo, vai trazer um pouquinho disso para nós. E é um produto que realmente ainda não é pouco conhecido, ainda é pouco conhecido no mercado brasileiro, principalmente na forma de venda dos agentes, mais até do que do consumidor, porque o consumidor busca, o consumidor fecha direto, fecha no exterior e acaba não fechando aqui porque a gente não tem esse conhecimento para passar para eles. Nós temos essa dificuldade muitas vezes na CT operadora de passar o entendimento para o agente fazer a venda, mas é um produto que nós apostamos sim que vai ter um sucesso grande no Brasil num curto espaço de tempo, né? Curto antes, mas acho que ainda assim é um produto que você consegue viajar, consegue estar isolado, consegue estar curtindo, está no meio de parques de natureza. Então, até acredito que venha a manter essa linha de crescimento assim que passar a situação que nós estamos. Vou passar para você, tá, Eduardo, aí a palavra e vou tirar o meu som e meu áudio para focar em você mesmo na apresentação. Tá legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Fabiana, pela oportunidade. Para nós e para a Cruz América é sempre importante estar junto com os parceiros, né, com a CT, que também já está há alguns anos com a gente, com o Fabiano, para realmente trazer para o agente de viagem, tirar, às vezes, aquela impressão que seria um produto difícil. Desmistificar, que a gente fala, né? Desmistificar. Isso é o grande importante. Como você falou, às vezes o cliente compra lá fora, paga mais caro e nem sabia que podia ter comprado no Brasil, através do agente de viagem, tendo todo o suporte da CT por aqui. Nós também, nós estamos próximos à CT e auxiliando. Então, a grande chave dessa apresentação é isso. A gente pode vender no Brasil mais barato do que a própria Cruz América nos Estados Unidos. E, às vezes a gente vê cliente brasileiro comprando direto e pagando mais caro. Tá? Vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho dos motorhomes e de um dos roteiros que a gente costuma vender, que é bem interessante. Não compartilhou a tela não, tá, Eduardo? Não compartilhou? Opa, vamos lá de novo. Agora sim. Agora foi. Agora conseguimos ver também. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Legal, agora foi. Então, eu gostaria de começar também essa apresentação, porque a gente mostra um pouco dessa cultura, né, como é a experiência de viajar em motorhome. Né? Você pode, se quiser, ficar como esse nosso amigo aí, num lago no Canadá, pescando ou só vendo a paisagem e aproveitando que você tem toda a estrutura de uma casa num motorhome. Né? Pode ser aqui, como tem até comentário a Letícia, sabe que na Disney, lá no Fort Wilderness, você tem dentro do complexo Disney um camping do Tico e Teco. Seria uma experiência ao ar livre, mas com as comodidades lá da Disney, do complexo Disney. Então, a outra chave na questão de vender motorhome é isso. Não se limitem a pensar que o motorhome é apenas para um cliente aventureiro. Os motorhomes da Cruz América, eles foram desenvolvidos para um turista a lazer, né? Principalmente para famílias, que é o nosso cliente maior no Brasil. Né? Então, sejam família, grupos de amigos. Eu sei que no interior também tem bastante gente que viaja em grupo de famílias. Então, o motorhome também serve muito para essas pessoas que costumam já viajar juntos e poderem também aproveitar vários destinos numa mesma viagem, estando ao ar livre. Né? Que nós também aí a gente está sentindo já
que para essa retomada vai ser uma tendência as pessoas buscarem mesmo viajar, todo mundo vai querer voltar a viajar, isso com certeza, né? Ninguém perdeu essa vontade. E o motorhome vai proporcionar você poder viajar estando um pouco mais isolado, fora de aglomerações. Então, isso também é uma tendência interessante. Para falar de motorhome, não sei se todo mundo sabe a diferença de motorhome para trailer. Essa é uma diferença importante. Como eu comentei, os motorhomes da Cruz América foram feitos para lazer, para turistas a lazer. Em filmes, a gente já viu, a gente vê aqueles motorhomes maiores, são gigantescos, tem motorhome de até $1 milhão, que são motorhomes que precisam de habilitação especial. Já com a Cruz América, os nossos motorhomes precisam apenas de uma habilitação categoria B, que é a de carro. É muito mais fácil. E a diferença de motorhome para trailer é que o trailer você tem que acoplar, né, engatar atrás de um carro, de uma picape e puxá-lo. Já no motorhome é um bloco único. A casa e o carro estão juntos. Então, isso facilita muito mais a dirigibilidade, é muito mais fácil você dirigir do que você dirigir um trailer. Né? A gente sabe que a gente tem, até no interior de São Paulo, tem fábricas de trailer, fábricas de motorhome. Então, talvez tenha um pouco mais vocês tenham visto mais na estrada do que aqui na cidade de São Paulo não tem tanto. Tá? Mas eu comentei isso porque quem, por exemplo, viu o filme Toy Story 4 no final do ano passado, eles viajam de motorhome, mas a própria tradução fala que é trailer. Né? Então, às vezes, dá essa confusão até de conceito para o brasileiro. Né? Foi super importante o Toy Story, que trouxe também isso para crianças de todas as idades, né? A gente brinca, porque o filme vem de gerações, mostrando a opção de viajar de motorhome. Então, de novo, uma outra dica e uma outra informação importante para os agentes na hora de apresentar para o passageiro, né, para o cliente final, é isso. Muitas vezes o cliente não sabe que ele pode comprar aqui, mas às vezes o filho dele viu o filme, ele viu o filme, ou viu alguma personalidade viajando, e quer fazer, mas não sabe que pode ir através da Agente Viagem. Tá? Então, não se limitem, de novo, a um único perfil de cliente. A gente vendeu, por exemplo, já para o vice-presidente do Citibank no Brasil e viajou com a gente, com a esposa e 3 filhos. Tá? Então, só para conceituar um pouquinho para vocês, eu vou passar um vídeo. Os vídeos que a gente está aqui está disponível. Depois acho que o Fabiano vai passar para vocês, a equipe da CT manda para vocês. Fiquem à vontade de compartilhar também em redes sociais, enviar o arquivo para cliente, porque tem informações nesse primeiro vídeo das principais dúvidas que os clientes têm quando querem fazer ou pensam em viajar de motorhome. Tá bom? Eu volto no final do filme só para não interromper o áudio.
Legal. Então, a ideia desse vídeo é mostrar muito a experiência, né, lugares onde o motorhome pode levar a gente, nosso cliente, tá? Muito mais mostrando, né, tudo que ele pode proporcionar do que o próprio motorhome em si. Ele tem toda a estrutura para oferecer uma casa e te dá a flexibilidade e autonomia de conhecer e curtir diferentes lugares que nenhum outro tipo de hospedagem consegue oferecer. Tá? Quem é a Cruz América? Né? Falando um pouquinho de que empresa é essa que a gente vai trabalhar, que vocês contam aí através da CT, conseguem contratar. É uma empresa que já está há 48 anos no mercado. Tá? A gente brinca que, né, a gente nem imaginava locação de motorhome no Brasil. A Cruz América já estava fazendo esse trabalho nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Hoje a gente conta com 38 bases, né, lojas, na verdade 39. A gente está abrindo agora no começo de junho, no meio dessa loucura, né, que a gente está agora, mas está abrindo uma base em Austin, no Texas, expandindo ainda mais a rede e as possibilidades de retirada para o nosso cliente. Tá? A sede fica no Arizona, ali próximo a Phoenix, na região metropolitana. E a Cruz América, nesses anos de experiência, o que ela desenvolveu, eu falei, os motorhomes dela são criados pela Cruz América, com a função de atender um perfil de turista mesmo, a lazer. Tá? Esses motorhomes, pensando em simplificar a operação, a venda para vocês, a Cruz América limitou em apenas 4 modelos. Tá? Isso também facilita muito na hora de decisão do cliente. São modelos que vão a partir de 2 pessoas até 7 pessoas. Todos esses modelos, como vocês viram no vídeo, requer apenas habilitação categoria B, né? Que é de carro normal. Todos os nossos motorhomes já saem daqui do Brasil com seguro completo incluso. E a gente pode ter até a capacidade do motorhome de motoristas adicionais. Né? Então, ou seja, até 7 pessoas podem dirigir sem custo nenhum. Né? E uma das vantagens também é ter a idade mínima de 21 anos. Existem outras empresas, e até mesmo locação de carro, que não permitem menores de 25 dirigir, ou se permitem, cobram uma taxa adicional. No nosso caso, a gente permite e não cobra nenhuma taxa. De novo, a ideia é simplificar essa venda e operação para vocês, e a decisão do cliente. Então, as coisas seguem essa linha em todas as ações que a Cruz América coloca. Tá? E para vocês terem uma ideia, se ainda alguém, mesmo depois vendo o filme, não deu vontade, ou imagina que seja alguma coisa difícil de um cliente viajar, aí tem alguns números para vocês. A gente tem aproximadamente aí 80 mil saídas por ano e mais de 100 milhões de milhas percorridas. Né? Se fosse alguma coisa complicada, a gente não teria essa quantidade de saídas por ano, tanta gente viajando. Inclusive hoje, no dia de hoje, a gente está com 2 famílias de brasileiros tirando o ano sabático, já estão desde o ano passado, uma viajando por 1 ano e outra está viajando há 6 meses. Então, são clientes que já foram uma vez, se encantaram e retornam. Tá aí uma outra dica também. Como a gente tem hoje 39 lojas, a viagem de motorhome pode ser repetida, digamos, aí 39 vezes sem repetir a mesma viagem. Viajando de motorhome sem repetir os mesmos destinos. Tá? Para vocês terem uma ideia, aqui o mapa, né, de onde a gente está. No Canadá a gente tem 5 bases. Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal e Halifax. Então, são opções que a gente pode oferecer para o cliente, retirando numa cidade, devolvendo em outra. Mas é importante observar que a gente tem que retirar e devolver no mesmo país da retirada. Tá? Pegou no Canadá, devolve no Canadá. Retirou nos Estados Unidos, devolve nos Estados Unidos. Tá? Isso é mais uma questão legal dos veículos, né? Que eles são registrados nos 2 países e a gente não consegue fazer a devolução em outro. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente que retira no Alasca, que é uma das lojas que a gente tem lá em Anchorage, e cruza toda a costa do Canadá, a costa oeste do Canadá, entra nos Estados Unidos e vai devolver lá em San Diego, que ambas cidades são nos Estados Unidos. Tá? Então, é interessante.
E a Cruz América é a única empresa de locação de motorhome que proporciona essa opção de one way, né, que a gente chama, retirar numa cidade e vem em outra, para todas as bases, né? Obviamente respeitando essa questão do país. Tá? Então o cliente pode retirar no Alasca e devolver em Miami. Tá? Tem uma taxa para isso, né, que varia entre 200 e 600 dólares, mas é uma opção que muitas vezes o cliente quer fazer uma rota 66, por exemplo, e ele quer aproveitar. Só que é importante vocês saberem, a gente vai falar um pouco mais adiante, a Cruz América criou sugestões de roteiros, de itinerários, para que o cliente possa ter uma ideia de dias de viagem, quanto ele vai percorrer, para a gente poder preparar a melhor cotação para ele. E muitas vezes o cliente pede um one-way simplesmente porque ele não quer repetir o trajeto na estrada que ele fez na ida e na volta. E a gente mostra com esses itinerários que ele consegue fazer um circuito circular sem repetir o destino, com duas grandes vantagens, né? Ele não vai ter que pagar a taxa de devolução e a gente consegue ter, através do CT, a confirmação imediata. Então, vocês podem estar com o cliente na agência, ele vai pedir a cotação, vai entrar com a cotação, falou com o Fabiano, o pessoal da CT, eles vão cotar online para você, te passar o valor, você já pode fechar com o cliente, pode pegar o cheque, a gente tem esse free sale quando a retirada a devolução na mesma base, praticamente o ano inteiro. Existem algumas datas, obviamente, alta temporada, que a gente não tem free sale, mas a maior parte do ano a gente consegue fazer isso, desde que o cliente retire e devolva na mesma cidade. Só deixa claro que não é com o Fabiano, é com o Rodrigo, que senão o Fabiano não vai conseguir responder na hora. Fabiano e equipe. Fabiano e equipe. Exatamente. Bom, aí falando então um pouquinho dos modelos que a gente tem, tá? Vou apontar aqui para vocês. Esse modelo aqui de cima, né, da esquerda, é o nosso modelo C19. Vocês vão reparar que a gente tem, na verdade, dois formatos de motorhome, né? Esse aqui de baixo é uma picape adaptada, é como se fosse uma Ford Ranger, que a gente colocou um casulo. Esse é o menor modelo que a gente tem, e ele tem ele é o único diferente dos outros demais, dos outros 3 modelos, tá? Por quê? Por ser uma picape, ele foi adaptado, a gente colocou o casulo. Então, por exemplo, a porta, a entrada é por trás, não é pela lateral como nos demais modelos, tá? Nesse modelo T17, ele tem a capacidade para 2 pessoas ou 2 pessoas e um bebê, tá? Ele tem a praticidade de poder parar numa vaga normal de carro, mas ele tem, por exemplo, ele não tem um gerador incluído na estrutura dele, porque não coube. Ele tem todas as demais amenidades, né, que o nosso motorhome oferece, que são ar-condicionado, aquecedor, fogão, micro-ondas, geladeira e um banheiro com ducha de água quente, com aquecedor a gás, vaso sanitário e pia. Todos os modelos têm isso. Tá? O T17 aqui embaixo, ele só não vai ter o gerador. Os demais têm gerador. E os demais aqui têm a conexão da casa com a cabine. Ou seja, você tem, né, quem está dirigindo consegue falar com quem está na parte da casa. Que, no meu ver, é um dos grandes diferenciais do motorhome. E eu brinco que é o antídoto contra aquela famosa frase das crianças, né? Que fala para o pai quando está viajando de carro, né? Pai, está chegando. Quando ele fala isso é porque ou ele quer ir no banheiro, ou ele está com fome, ou está com sono. Né? Então, Edu, no motorhome você já tem essa possibilidade. Edu, é a Dani. Desculpa, acho que não sei se está me parecendo meu nome, que eu estou no iPad. Perguntaram no chat sobre as águas. Explica um pouco sobre como funcionam as águas. Gente, eu vou deixar para falar para frente, porque eu preparei esse slide com imagens de como é o motorhome no camping. Tá? Acho que fica mais fácil eu falando e vocês visualizando. Tá? Obrigado, Dani. Então, esse modelo aqui, esse de cima é o C19. Depois a gente tem que até 3 pessoas. C25 para até 5 pessoas. Que talvez seja o mais popular, né? Esse também que está aqui atrás na minha imagem aqui de fundo. A partir desse modelo C25, a gente tem esse bagageiro que vocês veem aqui atrás de mim. Tá? O T17 e o C19, as malas, né, as bagagens têm que ir dentro do veículo. Já a partir do C25, elas já entram aqui
nesse compartimento aqui no bagageiro. Tá? O C30, que é o nosso maior motorhome, para até 7 pessoas. Tá? Ele é interessante para o nosso mercado, porque a gente tem alguns períodos, como agora, a gente tem falado muito nessa retomada, a gente está apostando muito para setembro e outubro, uma sinalização aí, a gente tem visto alguns aéreos já em promocionais, né, para os Estados Unidos, não sei se o Canadá ainda tem, depois o Fabiano até pode falar com a gente, que aproveita essa temporada de setembro e outubro, quando esse modelo C30 ele tem condições especiais para o nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, o pacote de adicionais que a gente inclui, eles compõem de um kit pessoal, que é toalha, travesseiro, coberta, né, lençol, kit de cozinha com panela, pratos, talheres, milhas ilimitadas e o gerador, a gente chama de um pacote de milhas ilimitadas Plus. E esse pacote como um todo, em setembro e outubro, no modelo C30, eles estão com 25% de desconto. Então, se a gente conseguir já imaginar setembro e outubro como uma retomada, aproveitando os descontos dos aéreos, a gente vai conseguir oferecer uma condição super interessante para os nossos clientes. Tá? Lembrando que o modelo cabe até 7 pessoas, mas não precisa necessariamente ter 7 pessoas. A gente pode ter um casal viajando no motorhome, podem ser 2 casais, até porque o espaço interno do C30 proporciona um conforto maior. Então, até aqueles clientes, a gente pode vender até mesmo como um upgrade. Às vezes, vocês podem receber aí uma família de 4 pessoas, a gente oferece primeiramente um C25, mas vocês vão ter essa informação única, né? Essa informação não está no site da Cruz América, na promoção do pacote, até porque a gente não vende os pacotes lá no site da Cruz América para o mercado doméstico, esse é exclusivo para o nosso mercado brasileiro. Tá? Então, a informação que vocês detêm aí agrega muito valor no serviço, né, de consultoria. E o C30 a gente consegue vender até mesmo como upgrade, porque às vezes a gente oferece o C25, está um preço X. E quando a gente oferece o C30, ele tem esse X menos 25%. Ou seja, a gente consegue vender um veículo com um conforto maior, né, interno, por um valor menor. Então, acaba vendendo como um upgrade para o cliente e a satisfação também é muito maior. Tá? Falar algumas ferramentas que a gente tem. Tá? Eu comentei que a gente tem o Tourbook, depois eu vou entrar no site. O Tourbook vocês encontram aqui nesse site RV Check-in. RV vem de Recreational Vehicle, né? Veículo recreacional, onde a gente disponibiliza nesse site, além do Tourbook com os itinerários, um tour virtual dos próprios motorhomes. Depois a gente pode ver, conforme for o nosso tempo, mostrar para vocês, mas vocês podem acessar esse site. Todas as vendas a gente tem já conteúdos em português para oferecer. Tá? Folheto, notas essenciais, que todas as vendas que vierem pela CT, vocês vão receber esse arquivo Notas Essenciais, que é essencial que o cliente, além de ler, se possível, a gente pede para que vocês peçam para eles darem um visto, porque aí tem informações como, por exemplo, horário de check-in, check-out, que é similar à hotelaria, mostra o que ele precisa no primeiro dia, né? Fazer um pernoite no hotel no primeiro dia, um pernoite no último dia, coloca que o veículo é a gasolina, mesmo o C30, né? Nenhum dos nossos modelos são a diesel, são todos a gasolina. Tá? São informações importantíssimas para o cliente saber antes de retirar. A gente tem um aplicativo de celular, onde a gente tem, inclusive, o vídeo de orientação para o cliente. Então, vocês podem baixar, vocês podem indicar para o cliente que ele não tem venda. E nesse aplicativo tem o filme de instruções que o cliente tem que assistir antes de retirar o motorhome. Desculpa. Ele pode assistir no momento do check-in ou ele pode agilizar o processo dele assistindo anteriormente esse vídeo, porque ele tem 28 minutos. É um vídeo que a gente até recomenda falar para o cliente somente depois que ele já fechou a viagem, porque é um vídeo longo, pode assustar, mas na verdade é um vídeo de consulta, para que o cliente saiba, tenha todas as informações, mas ele não vai usar nem 10% do que tem naquele vídeo. Mas é importante que todos assistam antes de viajar. Tá? Tem a questão de camping, né? A gente já comentou aí o camping dentro da Disney, lá no Fort Wilderness.
Existem campings dentro dos parques nacionais, que eu vou falar mais adiante. E tem também a COA, que é a maior rede de campings dos Estados Unidos e Canadá, tem em torno de 600 unidades. E eles têm um acordo também com a Cruz América, onde os nossos clientes têm 10% de desconto a partir da segunda noite. Tá? Então, a COA também tem um site, tem um aplicativo de celular, o cliente faz a sua própria reserva, ou vocês podem auxiliar também com antecedência. Eles só não vão pagar comissão para a gente, mas a gente pode prestar esse serviço. Né? Vocês podem comprar essa consultoria. A gente tem redes sociais, tá? O Instagram da Cruz América, a Cruz América RV. É interessante vocês conhecerem, porque nele a gente tem fotos de clientes que realmente viajaram. Então, também é interessante mostrar, às vezes, para o cliente que está indeciso aí, ver alguns roteiros, fotos de famílias viajando, vendo que é possível fazer isso com criança pequena. Às vezes as pessoas me perguntam, mas com criança de colo é fácil fazer? A gente normalmente fala que a melhor maneira de viajar, talvez, com um bebê de colo, seja com motorhome, porque você tem fogão, micro-ondas, geladeira, tudo de fácil acesso em qualquer lugar que você esteja. Né? Então, facilita inclusive agiliza até muitos processos durante a viagem. Né? Então, aí eu vou falar um pouquinho, vocês terem uma ideia, as fotos aqui de algum fan tour que a gente fez, né? Vocês terem uma ideia de como que é internamente. Essa foto aqui em cima, a gente estava ali na região de Page, no Horseshoe Bend, que é esse precipício ali no Arizona, fantástico. Aqui é uma foto num camping mesmo, no nosso camping COA. No camping da COA você tem toda a estrutura de conexão de água, né, de luz e de descarte, que eu vou mostrar logo em seguida. Aqui é a nossa loja de New Orleans, também é uma loja recente, que a gente abriu ano passado. Aqui nessa foto, também foi num fan tour. Para vocês terem uma ideia, dentro do COA, você pode parar o motorhome, que tem nessa foto aqui em cima. Ao lado, a gente pode também locar uma cabana, eu brinco que é a cabana do Zé Colmeia. E essas cabanas têm cama, muitas têm banheiro também ali privativo, e algumas já têm até churrasqueira a gás. Você pode fazer também uma confraternização. Então, às vezes, você está viajando um grupo de amigos, você pega 2 vagas de motorhome, mais uma cabana, e você pode fazer um churrasco à noite, fazer uma confraternização com a sua família, com o seu grupo de amigos, o que torna muito legal. Porque tem alguns COAs, né, alguns campings em geral, que inclusive tem todo o sistema, tem todo um serviço de recreação, com ginástica na piscina, DJ no final da tarde, bar, tem Wi-Fi, tem piscina, tem lavanderia, alguns têm locação de caiaque, como nesse aqui da foto que foi ali em St. Pete, em Clearwater, né, na Flórida, tinha locação até de caiaque. Então são vários serviços que os campings preparam. Pra vocês terem uma ideia, são mais de 16 mil campings nos Estados Unidos e Canadá, então são milhares de opções que o cliente pode escolher, diversas categorias, obviamente, dependendo do que ele quer, tá? Ele consegue encontrar, e o próprio aplicativo da Cruz América auxilia nisso também. Tá? Não, Eduardo, falar só Oi. que você falou de tudo isso no campings, mas diversos campings você pode dormir no motorhome, mas você tem até os banheiros fora, né? Você nem usa, às vezes, o banheiro do seu próprio motorhome se você não quiser para tomar banho, para as necessidades. Tem todo isso, a maioria dos campings, vamos dizer, de certo Sim. nível tem. Todos têm, na verdade, todos vão ter essa casa de banho, uma estrutura física, alguns, na maioria, você entra com uma senha, então é fechado, é privativo. Alguns você tem a parte de pia, vaso e ducha exclusiva, outros você tem coletiva, mas com uma cabine com privacidade. Eu tive até nesse último fan, o pessoal fazendo a comparação que a estrutura de banheiros do camping são muito similares a clubes sociais, né? Quando você vai, você tem toda essa estrutura extremamente limpos, né? Até tinha um comentário de um agente que viajou com a gente, você, inclusive com ar-condicionado dentro do banheiro, né? Dentro de toda essa estrutura. Realmente
a cultura é muito forte do camping, então a estrutura e os serviços que ele oferecem são realmente condizentes assim com nada a ver com o que às vezes a gente está acostumado no Brasil. A gente brinca, né, que camping é sinônimo de barraca com água fria. Não tem nada a ver. Você até pode ficar em barraca se quiser, mas você vai ter a estrutura de banheiro muito bem servida, muito bem estruturada. Obrigado, Fabiano. É super importante realmente a gente E aí lembrar tiveram mais duas coisas que eu acho importante aqui no Q&A, falando sobre campings, tá? Você vai falar no roteiro, que é se a pessoa quiser entrar dentro de uma cidade maior, como fazer. Por exemplo, você está em Las Vegas, como que você entra em Las Vegas com esse camping? Mas mais importante que isso é a percepção que todos os campings são longe dos grandes centros urbanos, o que não é verdade. Porque, por exemplo, na Disney você é dentro da Disney, não é nem... É um camping da Disney, e tem vários outros que são do lado. Você deixa o teu motorhome lá e pega o transporte da Disney para conhecer. Realmente vai muito do interesse e da necessidade do cliente. Por exemplo, em Orlando, tem isso dentro da Disney. Tem um outro camping da própria Coa, que está ali numa das avenidas principais, está a 5 minutos da entrada do Magic Kingdom. Las Vegas, né? Você comentou Las Vegas. Las Vegas, eu tive 2 anos atrás, em Las Vegas, a gente entrou, passou de motorhome na Strip, a gente inclusive estacionou o motorhome atrás da roda gigante. A gente não dormiu no motorhome, porque a hotelaria em Las Vegas é mais acessível, então a gente parou o motorhome lá, foi dormir no hotel, mas você poderia até mesmo dormir dentro do motorhome, atrás da roda gigante de Las Vegas. Depois a gente tem parques nacionais. O acesso ao Parque Nacional, os campings, você está dentro da atração. Então você está muito mais perto de qualquer outra pessoa que busque um hotel. Quem já procurou fazer reserva em hotelaria, nos poucos parques nacionais que tem hotel, é muito caro e é muito difícil você reservar. Os campings nos parques nacionais também tem uma demanda alta, mas você vai estar lá dentro, você vai estar com toda a sua estrutura. Vai realmente muito da sua necessidade, do seu interesse e buscar com antecedência ou não. Porque a gente fala, o camping... Essa viagem que eu fiz para Las Vegas 2 anos atrás, eu fiz no Memorial Day, que é o feriado, né, início do verão norte-americano, e não fiz reserva nenhuma. Eu fui com a minha família inteira. Eu estava com C30, a gente não fez reserva em nenhum camping. A gente foi fazendo a reserva conforme a gente via em qual cidade a gente ia parar. Ligava, obviamente, para ver onde tinha disponibilidade. Rodava um pouquinho porque não tinha reservado. E outra, então, você hoje tem no aplicativo dos campings, né, que nem o Co, você reserva online, você com uma internet você faz. E por último, vamos dizer, você me contou que até nos Walmarts da vida você consegue estacionar no estacionamento do mercado, se você precisar, vamos dizer assim, né, em último caso. Existem várias opções também de free camping, né, que eles chamam. Uma delas é o Walmart. E o que é legal a gente colocar assim, inicialmente como consultor de viagens, a gente não recomenda como primeira opção, porque obviamente não tem a mesma segurança de ficar dentro de uma estrutura como do COA, mas se o cliente estiver seguro, estiver confortável de fazer isso, ele pode procurar o Walmart. Não são todos, deve estar em torno de 80% dos Walmarts aceitam fazer esse pernoite. A gente sempre recomenda que fale com o gerente daquele Walmart antes de estacionar, mas provavelmente eles já vão ver um canto do estacionamento onde vão ter outros motorhomes. E aí também tem outras opções, como terras públicas, que você pode parar. Nessa viagem que eu fiz pelos parques ali, a gente viu muito motorhome estacionado em terras públicas lá. Obviamente é menos segurança ainda, né? Então, só tomem cuidado de recomendar, mas também a gente pode colocar como uma opção e uma tranquilidade se o cliente quiser aproveitar, como eu aproveitei ano passado, um festival de vinhos ali no sul da Califórnia, em Temecula. Tinha um festival de vinhos e balão, a cidade estava lotada. Eu, da mesma forma, fui porque eu sabia que eu teria onde dormir. Aí eu procurei um Walmart e fiquei no Walmart. Então, te dá essa flexibilidade. Se você quer encarar, você pode encarar porque você tem a autonomia de ter todas as facilidades do motorhome. Tá?
Que só comentar um pouquinho então desse roteiro que a gente fez ano passado, a gente saindo de Phoenix, que é a sede da Cruz da América, subimos aí por Sedona, Flagstaff, que é parte da Rota 66, fizemos um tour ali no Grand Canyon, fomos para Page, onde vocês viram ali o Horseshoe Bend, tem também aquela imagem do Marlboro, que é o Monument Valley, que é nessa região de Page, tem o Parque Nacional de Bryce, o Parque Nacional de Zion, que para mim é um dos mais incríveis, vocês vão ver algumas fotos. Para vocês terem uma ideia, o Parque de Zion até Las Vegas são 2 horas de estrada. Pouquíssimas pessoas indicam esse parque e eles sabem que é tão próximo de Las Vegas. Você está no estado de Utah, mas só está a 2 horas de Las Vegas. Né? No nosso caso, a gente fez a curva e subiu em direção a Salt Lake City, parando em outros lugares ali, como Sundance, que é onde tem aquele festival de filmes, tem Park City de esqui, então tem outros atrativos, e a gente terminou, no caso, aí lá em Salt Lake City. Tá? Vou passar umas fotinhos, então, para vocês. Opa. Estava dando uma engasgada. Aqui o que a gente tem, por exemplo, o Tourbook, eu tirei umas fotos aqui de como é o Tourbook por dentro, tá? Vocês já acessarem lá o RV Check-in, vocês vão ver os roteiros, a gente vai ter a sugestão com o número de dias, isso é super importante para a gente, quando vocês pedirem uma cotação para a CT, encaixar e adequar a milhagem conforme o roteiro que o cliente vai fazer. A gente sugere uma média de 100 milhas por dia, tá? Sempre colocando uma margem também de erro a mais, porque a gente sempre se empolga. 100 milhas por dia para o cliente não ficar tanto tempo dirigindo, tá? Para poder aproveitar os destinos. E quando for uma viagem com mais de 12 dias, aí sim a gente começa a pensar em incluir milhas ilimitadas. Antes disso, a gente inclui pacotes menores que vão ser vantajosos para o cliente, porque o pacote de milhas ilimitadas, diferente de carro, ele não é sempre vantajoso. Ele vai valer a pena a partir de uns 12 dias de locação, porque ele dilui com todos os dias. Tá? Tem a sugestão de quantas milhas, né, ele vai percorrer, e a gente sempre coloca ali atrações turísticas por cada dia e uma sugestão de camping. Tá? Então, ajuda também vocês a montarem um roteiro junto com o cliente. Tá? Aí, para vocês conhecerem um pouquinho, essa foto aqui à direita, em cima, é da sede da Cruz América, ali na região de Phoenix. Vocês terem uma ideia, só nesse pátio cabe mais de 100 motorhomes. Essa parte aqui mais comprida é uma da parte mecânica que a gente consegue colocar aqui em torno de 30 motorhomes em manutenção por vez. Tá? Essa parte maior já é a sede mesmo, onde está toda a diretoria, onde a gente tem o showroom também dos motorhomes. A gente tem outros showrooms pelo país, mas para vocês terem uma ideia, os motorhomes da Cruz América, como eu disse, eles são desenvolvidos pela Cruz América, mas eles ficam na nossa frota no máximo 4 anos. Tá? Para um motorhome, né, aí de novo, alinhando um pouco as expectativas, 4 anos é muito pouco, porque a vida útil de um motorhome está em torno de 40 anos. Então, às vezes o cliente pega um motorhome com 40 mil milhas, acha que é muito, na verdade não é muito. Né? Se ele fizer algumas vezes a Rota 66, o veículo pode ter aí 3 meses e já está com essa milhagem. Tá? Então, e ele é feito para durar muito mais do que um carro, é bem diferente. Tá? Então, é importante também que a gente alinhe essa expectativa com o cliente. Tá? Então, imagina a gente aqui, por exemplo, quando faz o processo de check-in, como eu comentei, ele é similar em horários com hotelaria. Então, a gente vai ter o check-in da 1 às 4, o check-out é das 9 às 11 horas da manhã. Tá? As lojas da Cruz América funcionam de segunda a sábado, não abrem nem aos domingos nem feriados. Tá? Então, isso é importante falar. E a gente tem um mínimo de 7 dias. Até é possível o cliente devolver com menos dias, vai pagar o mesmo preço que 7 dias, mas aí vocês precisam estar atentos para ver se o dia que ele vai devolver não vai cair nem no domingo, nem no feriado. Tá? Então, isso é super importante. Então, o processo, o cliente vai chegar na loja nesse horário de check-in, ele pode ligar um dia antes para avisar, eu quero chegar às 3 horas. Então, a nossa equipe vai colocar na lista de espera das 3 horas o nome dessa família. Chegou lá, faz a parte burocrática, cartão de crédito
internacional, bandeira internacional no nome do cliente, tá? Do motorista principal. Os demais com habilitação a gente inclui nessa hora. Depois disso, o cliente ou vai assistir o vídeo de 28 minutos que eu comentei. Caso ele já tenha assistido, ele passa para o processo de fazer o tour pelo motorhome. Tá? Que a gente está vendo nessa foto aqui, é o nosso atendente mostrando as funcionalidades, checando os itens, né? Verificando se tem a mangueira, se tem o plug, se está tudo conforme deve ser. Tá? Interessante para esse processo, que a gente já tem também em todas as nossas lojas, é um aparelhinho que chama Pocket Talk, que é um tradutor simultâneo. Então, se o nosso cliente tiver uma dificuldade na língua, ele pede para o gerente, na entrada, e ele leva junto desse tour. Então ele pode falar no tamanho de um mouse. O cliente fala em português, traduz automático para inglês. O nosso atendente vai falar inglês e traduz para português, facilitando muito esse processo de tirar as dúvidas do cliente no momento do check-in. Tá? Então tá ok, fez a vistoria, o cliente tá pronto para sair, provavelmente fazer a primeira parada no mercado da vida para abastecer, comprar cadeirinha de criança se precisar, comprar o chip do celular se precisar de GPS e tudo mais. Tá? Aí passar um pouquinho as fotos, aí região de Sedona, que é uma região super mística, Grand Canyon, a gente passando por algumas trilhas aí, Antelope Canyon, que também na região ali de Page, Bryce Canyon, que são esses, parecem ser estalagmites, né, de rochas, foram todas esculpidas pelo gelo, pela neve. E aí eu trouxe um pouco do camping, então no Bryce Canyon, vocês terem uma ideia como funciona. Tá? A gente vê o exemplo de um camping que é full hookup. Então, quando o cliente for fazer a reserva, vai perguntar o que é full hookup. Full hookup é o que tem conexão de água, luz e esgoto na sua própria vaga. Nos parques nacionais, você não tem full hookup. Você vai ter apenas a sua vaga e você vai abastecer e descartar de água na entrada do camping. Tá? Nessa foto, a gente já vê primeiro a mangueira de descarte. Tá? Porque todos os motorhomes eles têm, então, um tanque de água limpa, um tanque de água cinza, que é o descarte do chuveiro e da pia, e um tanque de água negra, que é o descarte do vaso sanitário. Tá? Para fazer o descarte, a gente tem apenas uma válvula, né, do lado de fora do motorhome. Você pega essa mangueira, que é uma mangueira sanfonada, você rosqueia numa ponta, não tem contato nenhum com os dejetos. A outra ponta você encaixa na fossa, e aí você vai ter duas alavancas ao lado dessa mangueira. A primeira que você abre o tanque de água negra, para fazer o descarte do vaso sanitário, e a segunda é de água cinza, que é a água do chuveiro, da pia, que já tem detergente, shampoo, e já limpa essa mangueira na parte interna. Ficou estacionado alguns dias, você deixa essas duas alavancas abertas, funciona normalmente como um carro, como uma casa, ou, como o Fabiano comentou, você pode utilizar também o banheiro do próprio camping, sem a necessidade de usar o do motorhome. E, obviamente, saber que tem essa facilidade dá uma tranquilidade muito grande para o cliente. Tá? Então, para a energia, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa torre sempre na vaga. Tá? Você tem as tomadas do motorhome, é uma tomada de 3 pontas. Ela vai estar ligada, durante a viagem, ela está ligada no gerador, no motorhome. Então, se precisar ligar o gerador pelo painel interno, você vai ligar. Quando você chega no camping, obviamente com o gerador desligado, você vai desconectar e ligar essa tomada, como se fosse de casa, só que ela tem 3 pontos. Você pluga aqui e você liga o disjuntor e liga toda a energia do motorhome para funcionar o ar-condicionado da casa, a geladeira, o micro-ondas e carregar as baterias. Tá? É muito simples esse processo. O outro processo, a gente está vendo aqui mais detalhado como que é a mangueira de descarte, né, sanfonada, a criança está segurando, tá vendo? Você não tem contato direto. A gente tem aqui a mangueira de energia aqui atrás, né, essa preta, que entra aqui na torre de energia, e a outra, essa mangueira branca, que é a mangueira da água, como se fosse uma mangueira normal do nosso jardim. Tá? Fica conectado, também abriu a torneira, funciona como água corrente normal. Bom? E aí, continuando, mostrando um pouquinho dos parques, esse é o Zion, que eu gosto particularmente muito. Você sobe toda essa parte que você sobe o rio, no meio desse canyon, dá para subir acho, 4, 5 quilômetros, andando pela água,
com formações rochosas diferentes. É fantástico. Se tiverem a oportunidade de ver, a gente tem mais uma foto aqui subindo o rio. E vocês terem uma ideia, essa foto aqui, uma foto que eu tirei da janela do motorhome dentro do túnel. Esse túnel foi escavado dentro da rocha como essa. É uma das entradas do parque, eles escavaram dentro do túnel para você poder descer para a parte de baixo. E interessante e bem legal, como é um túnel estreito, cavado na rocha, para você passar de motorhome, eles precisam fechar a outra extremidade do túnel para o motorhome passar no meio, na faixa no meio das duas faixas, para poder atravessar. E tem essas janelas no meio, como vocês estão vendo aqui em cima. Então é bem interessante. Então a emoção de chegar no parque por esse túnel já é muito, muito legal, porque você vê a imensidão que é um parque nacional. E aí, no caso, a gente terminou em Salt Lake City, que tem vários atrativos. É uma cidade que tem a origem da Igreja dos Mormons, tá? Então tem uma cultura também bem forte. Tem a estação de Park City, por exemplo, ali do lado. E acaba sendo um portão de entrada ou saída muito, muito grande para quem vai conhecer os parques nacionais. Tá? Vou passar mais um videozinho aqui para vocês. Esses vídeos, como eu falei, estão disponíveis, tá? Para vocês compartilharem em rede social. Os últimos vídeos que a Cruz América fez foram muito pensados em ser vídeos inspiracionais, justamente colocar o nosso cliente como ele se sentiria viajando de motorhome, trazendo essa questão de família, de como essa proximidade, estar junto com a família, reconectar com a família, para muitos até um luxo poder compartilhar esses momentos. Bom, vou lá e eu volto em seguida. Now that soccer practice, math homework, and all the other important things are just small blurs in the rearview mirror, we get to be together. All of us on the road are some of my fondest memories. Dance parties with the music turned up loud. Exploring places our eyes have never seen. Here and all over there. See that road right there? And the small, quiet moments as the sun sets where we just get to be present. These are the things I have grown to cherish as a mother. Obligations and responsibilities don't leave much time for us as a family. Not much time to make the connections or the memories that bring us closer together than anything else in life. That is why it is so important that we make this time to get out and live. As a mother, I want to teach my boys all about the greatest things in life. I want to teach them to be fearless and endlessly curious. I want to teach them about the importance of Mother Nature and how important it is to respect her. I want to teach them to laugh and have fun, and most importantly, to love. These trips have become the glue that holds our crazy family together, and I hope they never stop. Here's to catching more sunrises and sunsets, to more meals eaten around a campfire, and more time spent doing the things that truly matter. Eu me coloquei no mudo aqui. Essa é a ideia de inspirar. Espero que vocês tenham ficado com a vontade aí também de aproveitar uma viagem de motorhome. A gente tem tarifa agente, conforme a época do ano, que a gente pode também, junto com a CT, coordenar com vocês, para que vocês possam conhecer também como é essa experiência de viajar de motorhome. A gente tem nosso contato, aí sou eu, a Daniele e o Fernando, que estão aqui também Edu, aproveitando o que você está falando, tem dúvida sobre motorhome no frio, na neve. Você pode falar um pouquinho disso?
Deixa eu já te falar mais, que aí já tem... o Marcelo Belan perguntou se em janeiro, qual mais ao norte pode dirigir com segurança C25 e C30, considerando costa oeste e roteiro costa leste? Até qual cidade que em janeiro, com as baixas temperaturas, você indica dirigir C25 e C30? Vamos lá. Basicamente, inverno, a única loja da Cruz América que fecha, na verdade são duas, Alaska e Halifax. Tá? São as lojas que fecham realmente por conta até não ter a demanda. Portanto, pode viajar de motorhome no inverno, seja costa oeste, seja costa leste? Sim, é possível. Desde que o cliente esteja ciente de algumas condições iniciais para essa viagem. Tá? A principal delas é a questão seguinte: em temperaturas abaixo de zero, o motorhome ele passa por um processo de inverno, vai traduzindo em inglês não teria uma palavra. O que é esse processo? Ele é tirado toda a água do motorhome, ou seja, os tanques de água cinza, água limpa, água negra ficam vazios para que a água no inverno não congele e expanda. Essa é a principal característica. Então, o que vai acontecer? O cliente viajando em temperaturas abaixo de zero, ele não vai conseguir usar a parte hidráulica. Ele vai precisar parar no camping, verificar quais campings estão abertos naquele período. Obviamente, é um pouco mais trabalhoso viajar. Mas eu quero falar, é possível, mas é um pouco mais trabalhoso. Então, tendo camping, estando ciente que não vai poder usar a parte hidráulica, ele utiliza o motorhome como casa, como transporte, e vai utilizar no camping a parte da estrutura que a gente comentou da casa de banho. Tá? Agora, se nevou, teve uma tormenta, obviamente, o motorhome não é um veículo 4x4. Tá? Se a estrada estiver coberta de neve, ele não pode circular, porque ele não, além de não ter tração, a gente não pode colocar correntes na roda. Tá? Então, você vai ficar, se tiver uma nevasca, você vai ficar preso, digamos assim, no camping que você tiver naquela noite anterior. Tá? Passou a máquina, limpou a estrada, você pode viajar. Tá? Então, importante ter isso em mente. Fora isso, você consegue viajar. Tá? Tem algumas pessoas, obviamente, acabam preferindo não viajar. Agora, mesmo no inverno, o que a gente fala, da metade dos Estados Unidos para baixo, você consegue viajar tranquilamente. Por exemplo, Califórnia, de um pouco para baixo de São Francisco, descendo, você consegue tranquilamente. Você vai ter temperaturas aí, talvez de 5 graus, mas você consegue viajar, não vai congelar a parte hidráulica, você vai poder usar, e vai conseguir aproveitar a sua viagem. Tá? Acho que era isso? Era isso. Eu vou responder aqui duas para a Daniele, que uma é questão de regras de parques nacionais do Canadá, onde há ursos. Lá você roda normalmente, Daniele, são poucas as estradas, isso não acontece só no Canadá, nos parques nacionais dos Estados Unidos também, tem os que tem urso, do Alasca também, mas assim, você pensa que o urso ele não gosta de barulho, o urso não vai perto da onde tem a movimentação, começa por aí. É óbvio que tem toda eles explicam como fazer e tal, mas eles estão no habitat deles e eles têm alimento no habitat deles, então eles não vão querer vir para perto de onde tem um camping ou coisa assim. Isso aí pode dar algum problema quando você está fazendo alguma trilha sozinho, em silêncio, nessa fato. Mas eu já fui diversas vezes para os parques, já fiz diversas trilhas no Canadá e nos Estados Unidos e não tem o menor problema quanto a isso. E quanto serem de fácil acesso, todas são de muito fácil acesso, ainda mais de motorhome, porque ou eles saem do camping, onde os motorhomes ficam, a maioria das trilhas, ou são grandes estacionamentos na beira da estrada que tem acesso tanto a motorhome quanto a carro normal, local de parque, que é só você estacionar ali e já sai. E são muito, mas muito bem sinalizados. Então, seja nos Estados Unidos quanto no Canadá, se localizar é muito fácil e, assim, inclusive trilhas, eles vão falar quantos quilômetros a trilha tem, se é uma trilha difícil, se é fácil, eles têm uma estrutura para isso de dar inveja para todos nós. E aí mas estão abertos, dependendo da época do ano também, né? Exato, eles falam tudo isso.
E aí, para você também, agora, quanto tempo dura um botijão de gás? Que tamanho que é o botijão? Essa eu não tenho nem ideia. Então, o botijão, na verdade, ele é bem pequeno, porque ele é gás propano. É um gás líquido, então ele está comprimido. Obviamente, quanto ele vai demorar vai estar ligado a quanto foi utilizado. Né? Para vocês terem uma ideia, o gás propano, se você pensar num free camping, né? Num camping livre, utilizando o propano para a geladeira, porque a geladeira ela alterna, ela pode usar energia elétrica ou ela pode usar o gás propano. Tá? Então, se você estiver sempre usando o gás para isso, vai consumir mais. Se você todo dia cozinhar, usar o fogão, vai usar gás. Se você todo dia tomar banho dentro do motorhome, né, quantas pessoas estiverem lá, vai usar gás. Tá? Ele é muito econômico. Tá? A gente tem experiência de pessoas que viajaram aí 30 dias, não precisaram nem trocar o botijão de gás. Tá? Mesmo que se precisar trocar, nos campings, em vários postos na estrada, é possível fazer essa troca, essa recarga do gás. Tá? E ele vai funcionar muito parecido com o combustível. Tá? Você pegou o tanque cheio, devolve ele cheio. Né? Pegou meio vazio, meio cheio, devolve meio cheio. Só que com a facilidade do propano você não precisa carregar, né, para devolver cheio, que nem a gasolina. Você pode utilizar, você chegou lá, eles vão te cobrar o que foi consumido. E é muito barato. Se não me engano, acho que um tanque inteiro custa $15. Tá? Então, é bem acessível, vale muito mais a pena você já devolver e ser cobrado na devolução. Tá? Então, é muito relativo quando você vai usar. Também a mesma questão, é muito relativo quanto o veículo vai consumir de gasolina na estrada. Né? Se a pessoa for muito... Um motorhome nosso vai a 120, 130 por hora, se você quiser. Obviamente, é um veículo com 6 toneladas. Se você mantiver essa velocidade, você vai gastar muito mais. Um tanque, se você mantiver uns 100 por hora, você vai ter uma autonomia de 4 horas dirigindo, mais ou menos autonomia que nem um carro, e você abastece. Né? Então, tudo está sendo relativo. Uma pergunta agora que você falou do gás, eu acho bem interessante, porque nós já perdemos vendas por causa disso. Muitas vezes a pessoa vai online e vê o motorhome, $1.000, pau, compro. Só que aí tem aquelas várias, não são taxas, mas é obrigatório, né? Vai ter que pagar quilometragem, a questão de utensílios internos, de gás, de gerador, e tem esse pacote que é exclusivo só para o Brasil, que às vezes vale muito a pena. Explica um pouco essa diferença, que eu acho que muitas vezes aí é um pulo do gato para a gente fechar a venda, porque vai sair no final mais barato do que fechando direto. Justamente. Legal. Reforçar isso. A Cruz América funciona de duas maneiras, a questão dos valores. Ela tem um site para o mercado doméstico americano e ela tem as tarifas para o mercado internacional, no Brasil. Tá? As condições que a Cruz América oferece para o Brasil, elas são muito melhores do que para o site americano. E além de ser melhores, ou melhor, elas são melhores porque a gente tem condições, como essa questão dos itens adicionais, que não é oferecida nos Estados Unidos. Então, se algum dos agentes que está ouvindo a gente tiver o cliente que venha comprar, mas entrando no site da Cruz América está mais barato. Vocês podem ter certeza que o cliente não está comparando a mesma coisa. Porque no site, quando ele compra direto nos Estados Unidos, ele não vai ter incluso a quilometragem, não vai ter incluso o uso do gerador, que vai ser pago por hora, e não vai ter pacote de milhas, que ele vai pagar por milha rodada. Tudo isso no final da viagem, quando ele estiver retornando o veículo, achando que já pagou tudo, vai ter uma surpresa grande, porque vai ser a soma de todos, numa vez só, sem ser parcelado, com mais VOF. Aqui no Brasil, a gente consegue vender esse pacote completo. E é aí que a gente tem que mostrar para o cliente a vantagem. Porque ele, aquela questão, às vezes, achar o barato sai caro. Né? Ele comprando lá está pagando menos, mas no final vai ter o susto, que o susto eu diria que é muito pior que pelo valor, né, que ele vai pagar. Né? Além disso, aqui quando a gente vende, a gente consegue adequar, por exemplo, pacotes de milhas. Olhou com o roteirinho que a gente tem sugerido. Uma semana lá, 700 milhas, a gente consegue colocar um pacote de 1.000 milhas. E esse pacote sai mais barato do que ele pagaria 1.000 milhas, né, lá nos Estados Unidos. Mesma coisa no gerador. Você tem uma ideia aí, o gerador, comprando uma diária de gerador, 24 horas de uso do gerador
Aqui no Brasil, vai sair o mesmo valor se o cliente utilizar o gerador lá por 2 horas. Então, às vezes, ele acha que ele não vai precisar, né? Mas só você pensando, num dia num parque nacional, quis fazer um almoço, ligou o ar-condicionado, ligou o micro-ondas, ele já usou 2 horas, já valeu a pena ele ter contratado a diária de gerador por aqui. Entendeu? Então, na composição, fica muito mais vantajoso para o cliente, sem falar, obviamente, com condição de poder pagar no Brasil, em parcelado, em reais, através da CT. Tá? É isso que a gente precisa mostrar para o cliente. Tá? Eu já tive vários clientes que pagaram muito mais caro e depois vieram falar, como assim que é mais barato comprar aqui? Né? Não entende, mas realmente é assim. Vocês podem ter, inclusive, podem até falar para o cliente entrar no site da Cruz América, vem para a gente, mostra para o pessoal da CT, que a gente vai provar para ele que é mais barato. Não, e eu tenho um amigo meu, na verdade, que viajou no final do ano passado. Acho que você lembra dessa cotação que a gente tentou pegar. E assim, ele não sabia porque no site não vem discriminado o que você precisa pedir, né? Então, kit de cama, utensílios de cozinha, que são custos baixinhos, vamos dizer, não é nada absurdo, mas você tem que comprar. Chegou lá, ele acabou comprando, foi para o Walmart, teve que comprar roupa de cama, toalha, umas coisas para fazer café da manhã, porque coisa que ele, assim, achou que estava ganhando, isso amigo, tá? Tava com ele domingo agora. Como é difícil, né? Você mostrar realmente. Com ele, exato. Aí ele falou, pô, Fabiano, realmente dancei. Vamos ver. Mas é isso. É por isso que acho que o agente de viagem, tendo essa informação em mão, é tão importante, porque valoriza o trabalho de consultoria junto, né, ao nosso cliente final. É um cliente mútuo nosso, né? A gente fala que todas as vendas são feitas em 8 mãos. A gente quer muito que nós da Cruz América, junto com a CT, vocês da gente de viagem junto com o cliente final, a gente consegue adequar a viagem dele para a melhor possibilidade. Né? Por isso é importante sempre ter em mente flexibilidade. Então, se o cliente às vezes tem flexibilidade de datas, é essencial, porque às vezes a gente muda uma semana, fica mais barata. Antecedência, então, ideal é que seja feita com 6 meses de antecedência, ou no caso do Canadá, 1 ano, porque o Canadá a gente já tem uma demanda muito grande. Tá? E às vezes, e também sempre reservar o motorhome antes do aéreo, se possível. Porque a gente também tem a possibilidade, no caso dos one-ways, invertendo, a gente consegue confirmar um roteiro. Às vezes a gente não consegue confirmar um Los Angeles, São Francisco, mas a gente consegue confirmar um São Francisco, Los Angeles, desde que o cliente tenha essa flexibilidade também no aéreo. E muitas vezes pode ser até mais barato. Né? Então, são essas dicas que a gente dá realmente para uma melhor venda. E a última pergunta veio da Cristina, eu vou estender essa pergunta, tá? Ela falou se, por exemplo, estando em Orlando, se é possível ir para os parques da Universal. Sim, você tem estacionamento em tudo isso, para motorhome nos parques, mas a pergunta que eu acho muito interessante dela é o seguinte: existem, e aí é uma pergunta mesmo, campings onde a sua vaga é fixa se você sair durante o dia, ou toda vez que você sai, você perde a sua vaga e você tem que fazer de novo? Como que funciona isso? Eu acho que a questão de estacionar em parques é super tranquila, em qualquer parque você pode, mas desses parques temáticos, mas a questão da vaga no camping eu acho que é bem interessante você explicar um pouco. Só, complementando até a tua de vagas em parques e outlets, né? Normalmente o pessoal vai para Orlando, que é nos outlets. Eu compartilho uma experiência minha própria. No passado eu estava lá, precisei ir no acho que era Florida Mall, se não me engano, já pensando, se estou de motorhome vai ser complicado estacionar, né? A gente sabe que está cheio de brasileiro comprando lá, ia ser difícil. E realmente, cheguei lá, todas as vagas de carro lotadas, todo mundo procurando vaga, e eu fui seguindo, né, contornando o shopping. Quando eu olho, tem uma vaga exclusiva para motorhome e para ônibus. Ou seja, eu parei quase na entrada do outlet, né, com uma vaga só para mim. Então, foi mais fácil parar no shopping. E da mesma forma nos parques, tá? Existem vagas exclusivas para motorhome. São vagas mais compridas, a gente consegue estacionar tranquilamente. Então, lá culturalmente é muito estruturado para isso. Tá? Já na questão do camping, sim, desde que você tenha reservado os dias, você pode sair e voltar sem problema nenhum. Aquela vaga é sua. Tá? Só precisa estar atento que se você... Às vezes o cliente quer estender a permanência,
ficou um dia lá, putz, gostei, quero ficar. Com o motorhome você tem essa possibilidade, mas você tem que lembrar de reservar e de confirmar se tem essa possibilidade no camping que você está. Porque o camping também tem horário de check-out. Check-out no camping são geralmente 11 horas da manhã. Então, ele tem que checar sempre na noite anterior, se for estender, para garantir que tenha aquele pernoite, para não ter problema. Tá? Perfeito. Eu acho que não temos mais perguntas. Só deixar claro que eu nem vi a resposta aqui. Acho que o Fernando deve ter respondido aqui. Questão na Europa. Vocês não representam nenhuma empresa de motorhome na Europa, correto? Mas existem algumas empresas que fazem. Nós temos alguns contatos. Então, se precisar, nós fazemos. Das últimas vezes que eu vi, não é tão, vamos dizer, fácil quanto nos Estados Unidos, não sei se essa é a palavra, mas a estrutura que a América do Norte tem para motorhome perto da europeia é bem mais simples de atuar. Na Europa dá para fazer, tem campings, tem empresas, mas não é a mesma qualidade, não são tão novos, é um pouco diferente, né, o jeito de fazer. Se eu puder agregar, pelo que eu sei, eu não fiz ainda na Europa, mas o que eu sei é que muitas empresas lá trabalham no sistema de pool de motorhomes, né? Diferente do que a gente tem na Cruz América, todos os motorhomes têm a mesma característica. Lá na Europa, você pode... Só vão te confirmar que 6 pessoas é um motorhome de 6 pessoas. Você não sabe exatamente o modelo que você vai pegar. Então, eu não posso, por exemplo, fazer aqui entrar um tour virtual, mostrar para vocês o que a gente tem. Lá você não vai ter tanta certeza. Mas é possível, sim. Tem bastante gente que aluga, tanto a Europa como a Oceania e tudo mais. É possível, sim, e tem crescido esse interesse. Então... Bom, acabaram as perguntas. Eu só vou dizer que pelo tour virtual nós estamos mandando um link que o pessoal da Cruise America nos deu, que vocês conseguem entrar dentro de cada motorhome e fazer um tour virtual de cada um. Isso é bem legal porque o espaço realmente surpreende. Vou dizer que a minha noiva fez um fã com o Eduardo. Começo desse ano, acho que foi a última antes da quarentena. A gente chegou no dia que fecharam os voos lá. Fechou os voos dos Estados Unidos. Mas, assim, quando ela voltou abismada pelo conforto, pela qualidade do produto, e já voltou falando que tem que fazer com as crianças. Falou assim, é uma viagem que vai ser inesquecível em termos de família, que, assim, é muito, muito diferente. Ela falou que vale cada segundo e vale muito a pena. Então, também é um feedback de alguém que voltou agora, faz 2, 3 meses. Mas não compram da empresa dela, não vou falar qual que é. Mas estamos aí, gente. O que precisarem de nós, lá da CT para a questão de motorhome, nós estamos aí. Temos na Austrália, como ele falou também, fornecedores que fazem, que já orçamos alguns, mas também não tem a mesma estrutura de camping, então desapontou um pouco nessa questão. E o que precisar de Estados Unidos e Canadá, provavelmente o Rodrigo que vai atendê-los lá na empresa, mas todo o apoio do Eduardo sempre tem, porque a gente liga para eles desesperado, pedindo suporte, melhor rota, às vezes não confirma o one-way, eles falam ao contrário, às vezes a gente não está achando onde está dando a diferença de preço no site, e ele mostra, e quando a gente vê realmente é mais barato fazer aqui pelo Brasil, então vale a pena tá cotando e aguardando a resposta. Isso aí, contem com a gente. Obrigado aí, Fabiano, mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço bastante. Agradeço todo o pessoal de apoio que responderam tantas coisas do Q&A aqui que eu não precisei me preocupar hoje, eu fiquei tão feliz. Obrigado para a equipe, obrigado, Fernando, Daniel. Obrigado a você, pessoal. Obrigado pelas perguntas, pela participação, e a gente segue à disposição aí do que vocês precisarem. Obrigada, gente. Precisando de qualquer suporte, contem com o pessoal da CT, que o Fabiano entre em contato com a gente ajuda. Obrigado, viu, Daniela? Eu não sabia que era você. Eu vi escrito Cruz América aqui, eu comi bola, então. É que eu tava... Não, relaxa, eu tô no iPad, então também apareceu Cruz América. Mas, assim, quando tiver... Só reforçando o que o Fabiano falou, foi comigo, Fabiano, de seu amigo no passado, que as tarifas eram diferentes. Então, assim, o que o Fabiano falou é verdade. Quando o cliente entra no site e tiver problema que
for mais baixo, passa para a equipe do Fabiano, e o Fabiano entra em contato com a gente e a gente ajuda a ver aonde que, mostrar para o cliente aonde está diferente e ajudar a vender, né? Vocês a venderem. A gente tem os argumentos de vendas para passar para vocês, para ajudar vocês a venderem. Acho que o nosso papel é esse e a gente está aqui para isso. Tá bom? Obrigada. Que é isso, eu agradeço mais uma vez, então, Daniela, Fernando, Eduardo, aí por esse treinamento. Fernando, assim que voltar ao normal, a Diana tá por aí, que eu vi que ela entrou já, a gente marca alguma coisa aí no Rio, é que também teve o evento da Brastoa e aconteceu tudo isso, né? Por isso que a gente não conseguiu conversar. Perfeito. A gente fica à disposição. Abraço, então. Até logo, gente. Abraço, Fabiano. Tchau, tchau.